O elfo logo chamou aquele humano de imundo e quem teria permitido a sua entrada neste lugar. E Arthur sabia que cometeu uma falha, baixou a sua guarda e entrou em um lugar proibido por conta da inocência daquela garota. Se lembrou da sua vida passada, que não poderia confiar em ninguém. Tinha sempre que manter a guarda alta e parecia que era a mesma coisa neste mundo. Mas neste momento Tessia mandou eles pararem. Avisou que Art era seu salvador e não era um humano malvado. Mas o elfo atrás não estava conformado com isso e continuava xingando o pequeno humano. Até que uma voz interrompeu tudo, os mandando parar, então um portal foi criado atrás deles. E de lá saiu um velho homem, mandando soltar aquele humano imediatamente. Avisou que era compreensível a maneira que os homens estavam tratando este humano. Afinal de contas, ele acabou de trazer a princesa que desapareceu do reino há vários dias. E este era o avô de Tessia, e se apresentou como sendo o ex-governante do reino de Lenoir. Este é Virion Eralit. E logo agradeceu a ajuda que o garoto prestou em resgatar a princesa do reino. E eu acho que faltou a parte dela explicar que era uma princesa no início dessa história também. Ela se fez de sonsa, falando que não contou e nem se lembrava sobre isso. Ao fundo, os pais dela chegaram berrando de preocupação, e todos se reuniram de maneira calorosa. Estes eram os reis de Elenoir. O rei questionou do porquê existia um humano ali, então ordenou que prendessem ele. Mas Virion ordenou que não. Sendo um humano selvagem ou não, foi ele quem trouxe a Tessia de volta para casa. Até mesmo Tess defendeu o garoto, avisando que ninguém deveria tocar no Arthur. Ele salvou a sua vida. Tinham que receber de maneira apropriada no castelo. E logo foi chamá-lo para ir junto, e era muito estranho para o rei receber um humano no seu castelo. Mas parece que a sua filha era bem convincente nisso. Ao lado, Virion pediu uma conversa com o garoto mais tarde nesse dia. E ao tentar calcular a força deste velhote, bom, era impossível na verdade. Era uma força insondável que pairava a ele. E rapidamente Tess pegou nas mãos de Art e o levou para conhecer a cidade, conhecer o seu reino. Ele ficou impressionado que este era o reino dos elfos. As casas ficavam em diversas árvores suspensas, com diversos caminhos em forma de pontes. Tudo era incrível à sua volta. Claro que os elfos o encaravam com uma hostilidade também. Parece que os humanos não eram nem um pouco bem-vindos ali. Era exatamente como ele leu nos livros. Graças aos conflitos da guerra no passado entre os elfos e humanos, ainda existia uma hostilidade entre as raças. Este lugar era extremamente peculiar, e bom, essa garota também era muito peculiar. Estava pensando na expressão que viu mais cedo, tentando entender o que foi aquilo. Parece que a dor no seu peito continuava aumentando também, e de qualquer forma, não pode mais baixar a guarda como fez. Então, chegou até o exuberante castelo dos Reis do Pedaço, e todos lá estavam saudando o retorno da princesinha. Ela também pediu para as empregadas tomarem cuidado com Arthur, porque ele era o seu salvador e precisavam mostrar o máximo de respeito. E ele também não era um ser humano ruim. Tessia estava extremamente energética, pensando em milhões de coisas que poderiam fazer juntos. Mas antes de tudo isso, Art sabia que deveria explicação aos pais dela. Então todos se dirigiram até a sala de reuniões, e lá o garoto estava de pé, perguntando se estava tudo bem a princesa estar presente na sala. E ela falou que estava de boa, com uma inocência gigantesca e todo mundo atendeu isso. E ainda questionou do porquê ele estava de pé, e assim os guardas colocaram ele para sentar na ponta da mesa de maneira confortável. Ela até mesmo sugeriu que parecia que a conversa deveria ter chás e bolinhos, e assim os guardas também atenderam este pedido. Acontecia que ela era extremamente mimada. O rei então se apresentou. Era o pai de Tessia e também o atual governante de Elenoir. Seu nome é Alduin Eralit. E ao seu lado estava a mãe de Tessia, a rainha Merial Eralit. Então Arthur se apresentou com uma extrema etiqueta, se desculpando porque se soubesse que teria uma audiência com os reis, teria vindo de maneira mais apropriada, mas estava agraciado com essa enorme honra de estar presente a eles. O rei mencionou que ele foi bem educado para alguém de uma origem humilde, mas Arthur sabia que, se não se apresentasse de maneira correta, seria tratado como uma criança até o final. Então começou a contar tudo o que aconteceu, que inicialmente foi separado de sua família por uma emboscada de bandidos na montanha. Também omitiu alguns detalhes, como o encontro com Sylvia e aquele ser estranho que a atacou.
não mentiu sobre nada, mas também não contou toda a verdade. E quando chegou na parte do encontro com a Tessia, o clima mudou drasticamente. Afinal de contas, ele revelou sobre os traficantes de escravos. E o rei ficou extremamente nervoso. Sabia que só poderia ser os bárbaros humanos a fazer isso. Mas Arthur educadamente mencionou que isso não era obra dos humanos. Ser um traficante de escravos era uma profissão vil e não a de uma raça. Virion questionou em como que uma criança conseguiu salvar sua neta. Por acaso tinha negociado com eles ou implorado pela liberdade dela. E Arthur respondeu que nenhuma das opções, porque apesar de ser apenas uma criança, já era um mago também. E o rei perguntou se apenas magia foi o bastante para salvar a sua filha. E Art respondeu que sim, foi exatamente o que fez para derrotar aqueles bandidos. Um dos guardas ao lado zombou que uma criança não teria capacidade alguma de fazer isso, e que deveria ser mentira essa história. E que provavelmente Arthur enganou a princesa e mexeu com a cabeça dela para poder entrar no reino dos elfos. Virion mandou o guarda baixar a espada, e que ele não repetiria isso uma terceira vez. Tessia confirmou toda a história, ela realmente foi pega por alguns homens malvados lá fora, e até mesmo ouviu eles falando que iriam a vender. O rei não tinha outra opção além de acreditar nesta criança. Arthur ainda precisava fazer uma pergunta, que, como acabou sendo atacada por bandidos, acabou na Terra dos Elfos, e seu único desejo era voltar para sua família que estava no reino humano. Mas logo o rei entendeu que a recompensa que o garoto queria era retornar para o reino humano. Isso logo o irritou, porque os elfos têm uma inimizade muito grande contra os humanos, e vice-versa também. Não conseguia mostrar uma gratidão com um humano mesmo que tenha salvo sua filha. Arthur mencionou que era isso mesmo, e disse que se os elfos afirmaram que sempre os humanos são os selvagens da história, acreditava que os elfos também não se comportariam de maneira selvagem. E claro que o rei ficou chocado com isso, porque ele foi pego nas próprias palavras. Mas ainda mencionou que o ódio que possui contra os humanos não se dissipará tão facilmente. Mas neste momento sua filha estava o encarando com uma feição de boladona. O rei avisou que o portal para o reino dos humanos só é ativado a cada 7 anos para a realização da conferência do Conselho dos Governantes do continente, e faltavam mais 5 anos para a próxima abertura. Porém, não podem deixar que um humano viva tanto tempo entre eles. Vai enviar alguns soldados para escoltar até sua terra natal, e a escolta partiria no dia seguinte. E finalmente Arthur poderia retornar para casa, porém sentiu aquela forte dor no seu peito novamente, e Virion notou que o garoto estava sofrendo por algo conhecido. A dor estava aumentando cada vez mais no núcleo de Arthur, e se perguntava o que precisava fazer para diminuir isso. Durante aquela noite, foi dar um rolezinho ao redor do castelo. Precisava aliviar a dor que estava sentindo pela brisa fresca. Observou de longe Tessia com sua família, e ela estava sorrindo de maneira tão calorosa. Se perguntou como estavam seus pais, e ainda se perguntou como que alguém poderia sorrir e abraçar alguém como ele, que foi um rei tão vil em sua vida passada. Retornando para seu quarto, acabou encontrando com Tessia no caminho que veio ver, e ela pediu desculpas, porque seu pai e os demais elfos foram muito rudes com ele. E para Arthur estava tudo bem, mostrava o quanto eles se importavam com ela. E ela ainda disse que será o mesmo com ele, assim que se reencontrar com sua família. Mas Arthur pergunta se realmente vai ser assim. Afinal de contas, eles só foram atacados por sua culpa. Só estavam indo até uma cidade grande para achar um mestre que fosse capaz de o ensinar. Mas ainda assim não foi capaz de proteger sua família do ataque daqueles bandidos. Com isso, Tessia deu um tapa em sua cara, segurando seu rosto e avisando que seus pais, com certeza, estão tristes por não o terem perto. E ela mesma já estava ficando muito triste por saber que ele precisava partir. Assim, várias luzes brilhantes apareceram ao redor deles, simbolizando bastante este momento emocional, enquanto se lembrava de seus pais. Arthur sabia que foi um idiota de ter duvidado de Tessia quando entraram no reino. Isso porque ele ainda estava dominado pela escuridão em seu coração. Aquela expressão que ela mostrou foi algo que ele criou em sua mente. Então, apenas pediu desculpas para ela. De repente, uma dessas luzes foi atirada na direção de Tess, e Arthur defendeu aquilo. E sem mais nem menos contra-atacou sem nem pensar em nada. Acertou um chute em Virion, que estava logo atrás, que avisou para não se preocupar, que aquilo que atirou não poderia matar ninguém. Elogiou o garoto pela defesa e também resposta instantânea de ataque. Então a história sobre lutar contra os traficantes de escravos realmente era verdade.
E parece que ele fez isso apenas para testar o pequeno Arthur. Tessia mandou parar de testar o seu amigo. Art era diferente dos humanos que seu avô odiava. E o velho deu uma gargalhada. Não viria até ali para atormentar um pobre garoto de maneira aleatória. Estava ali porque fazia muito tempo que não via ninguém que parecia tão promissor e interessante. Arremessou nas mãos do garoto uma espada de madeira e fez Tessia levitar para longe, deixando fora da zona de combate. Chamou Arthur para um duelo amistoso, e o prota respondeu com sua espada, sem falar uma única palavra. Tentava golpear por diversas vezes, todas sem sucesso. Mas Virion estava super animado e gostando dos movimentos deste garoto, ele parecia um predador. Arthur conseguia sentir que o velho era muito forte, então saltou para longe. Mesmo usando mana para prever os movimentos e lutar velozmente, ainda não conseguia acompanhar o velhote. E em um dos movimentos de abertura, tentou aproveitar a brecha, mas nenhum ataque acertava ele. Até que Virion destruiu a espada na base da pancada, e um dos estilhaços voou na direção de Tess. Arthur conseguiu arremessar uma parte da espada e bloquear aquele projétil. Ainda assim, avançava na direção de Virion, agora conjurando mana elemental. O velho segurou o ataque em suas mãos, conjurando também uma mana elemental como escudo. E os olhos de Virion pareciam a de uma fera, uma que tinha garras afiadas e um ataque certeiro e mortal. Arthur foi mandado para longe, mas ainda assim não podia desistir, e avançou mais uma vez, conseguindo chegar até a cabeça de Virion e dar um tapa no meio de sua testa. E o velhote realmente não estava esperando por isso, e logo chamou o garoto para uma segunda rodada de treino. Mas logo atrás, Tessia deu um beliscão na bunda de seu avô, mandando parar de atormentar Art. E logo o prota deu uma risada alta, agradecendo que foi uma honra lutar contra o ancião Virion. E o velho se virou, avisando que se estava mesmo honrado, deveria se tornar seu aprendiz agora mesmo. Isso assustou Arthur. Não esperava mesmo receber um convite desses de um elfo, e não era brincadeira o que ele estava falando. Porém, precisava ao menos deixar seus pais cientes que estava vivo. E Virion avisou que tinha um método para isso, e se for apenas fazer isso, perguntou novamente se o garoto seria seu aprendiz. Arthur, antes de aceitar, sentiu aquela forte dor no seu núcleo. E era como Virion previu. Arthur herdou uma vontade bestial. Afirmou que poderia o salvar dessas dores, porque senão morreria muito em breve.